Bom dia! Bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos seguir no livro de Gálatas falando de escolhas? Importante demais esse capítulo 2 de Gálatas. Nós vamos falar das nossas escolhas e do quanto é importante que a gente compreenda exatamente o que é necessário avaliar, quais são as pessoas que nós precisamos escutar efetivamente, para que a gente faça as nossas escolhas de forma saudável, consciente e analisando, né, tudo que é necessário analisar para que você consiga seguir aí no seu movimento. Por isso o título é Escolhas Parte 2. Nós começamos ontem a falar sobre escolhas e vamos continuar hoje falando sobre elas. Então, ontem nós falamos sobre a saudação de Paulo, como ele chegou falando com os Gálatas, né? Eu já expliquei para você na live de introdução dessa série que se chama Liberdade. Eu expliquei sobre quem é Paulo, qual a contribuição dele, como ele agia e como ele passou a agir depois que ele compreendeu a importância e a veracidade da mensagem. E aí, então, ele começou a levar o negócio muito a sério. Geisa, bom dia. Paulo era alguém bem intenso nas decisões dele, nas atividades dele, em tudo que ele acreditava. Então, ele decidiu levar aquilo muito a sério, ele decidiu levar aquela mensagem muito a sério. E aí, ao levar aquela mensagem muito a sério... Bom dia, querido. Tem gente aqui na janela querendo a mamãe. Mamãe tá na live. Vai lá com a vovó, que eu já vou. Agora não, dá licença, tá, meu amor? Então, Paulo, ele era muito intenso nas decisões dele e em tudo que ele falava. Estou falando do apóstolo Paulo, que ele falava da mensagem de Jesus. Mamãe já explicou para você, mas depois a gente conversa e eu te relembro, tá bom? Agora você dá licença para mamãe? Ai, gente do céu, criança de férias, né? É isso que dá. Bom, vamos lá. Então, Paulo, ele era bastante intenso e ele levava a mensagem a sério. E aí, tanto que no capítulo 1, ele começa dizendo... Como vocês podem ser tão inconstantes? Porque Paulo, no momento em que ele tomou a decisão dele, acabou. Ele não titubeou mais. Ele não parou mais para ficar pensando no que tinha ao redor. Ele seguiu na decisão que ele tomou e pronto. E assim ele foi. Então, não é bem assim na nossa vida, né? Nós somos inconstantes, nós temos as nossas questões, nós vamos pensando em coisas aqui e ali, em como ajustar, e a gente sempre fica com o olho, com o pensamento lá, né? No que eu deixei, o que eu perdi, mas a ideia é que a gente se foque não no que nós perdemos, porque para tudo tem prós e contras. Lilian, bom dia. Sempre que você faz uma escolha em prol de algo, você precisa abrir mão de outras coisas, e isso é normal. Aí você precisa colocar na balança e ver o que pesa mais, o que é mais importante para você, certo? Então vamos seguir aqui vendo como é que Paulo lidou com isso, com as escolhas que os Gálatas estavam fazendo. No capítulo 2, ele segue falando, então, da nova vida, e ele segue falando de como ele se organizou para passar a mensagem, porque eles estavam brigando com ele, porque ele estava passando as mensagens aos gentios e não somente aos judeus. Então a galera lá da lei, os fariseus, estava brigando com ele, onde já se viu. E aí ele explicou como é que ele decidiu passar essa mensagem também aos judeus e não somente também aos gentios, não somente aos judeus. Simone, bom dia. Então ele fala assim, olha, 14 anos depois daquela primeira visita, Barnabé e eu subimos a Jerusalém e levamos Tito conosco. O propósito era esclarecer o que me fora revelado. Foi uma reunião com os líderes mais estimados da igreja, porque não queríamos que o assunto fosse motivo de debate público, trazendo tensão.
É bom dizer que Tito, que não é judeu, não teve de se circuncidar, ou seja, porque a, a, os legalistas daquela época, eles diziam que para ouvir a mensagem de Jesus tinha que ser judeu, circuncidado. Então tinha uma série de regras. Ou seja, eu, você, nós não poderíamos. Nós estamos no time dos gentios, né? Você é judia, eu não sou. Então, não por nascimento, mas por herança, né? Nós somos povo de Cristo, povo de Deus. Então, ele fala, ele relembra, né, que Tito não era circuncidado e que houve alguns que se infiltraram na conferência passando-se por cristãos. O propósito deles era nos reduzir à escravidão legalista. Ou seja, ele estava numa reunião falando para cristãos, explicando sobre a decisão de falar do evangelho de Cristo para os não-judeus, os não circuncidados e pessoas que não eram cristãs, que eram os judeus. Eles se infiltraram lá, porque na verdade os judeus, deixa eu até me corrigir aqui, os judeus eles não queriam e não aceitavam a mensagem de Cristo, eles aceitavam apenas o Antigo Testamento, assim como é até hoje, né? Apenas o Antigo Testamento, a mensagem de Deus. Então, todos os livros ali que determinam o início, a linhagem, né, do povo judeu e tal, isso eles aceitam, e só que eles não entendem que o Messias já veio, eles não entendem que Jesus é o Redentor. Então eles não eram cristãos e eles se infiltravam ali no meio dos cristãos. Por quê? Cristo é a mensagem de Deus na pessoa de Jesus, certo? Mas eles entendiam que a mensagem tinha que ser apenas a mensagem do Antigo Testamento ainda, a mensagem de Deus. E aí o problema com Paulo era com os que eram cristãos, problema aqui a partir do capítulo 2, com os que eram cristãos, mas que não entendiam que a mensagem de Cristo poderia ser passada também aos gentios, que eles entendiam que a mensagem era apenas para os judeus cristãos. Entende? Então, além dos fariseus, tinha uma separação mesmo entre os cristãos. Eu me expliquei aqui porque eu achei que estava meio confuso, eu estava misturando as duas linhas aí de raciocínio. Enfim, então, ele fala que pessoas se passaram por cristãos para reduzirem aqueles cristãos libertos à escravidão. Só que aí Paulo fala assim, ó, mas nós não demos chance a eles. Então, aqui fica a sua primeira lição para essa manhã. As suas decisões não precisam ser abertas a debate. As suas decisões são entre Deus e você. Se você é casado, então é entre o seu marido, a sua esposa e você, Caio, bom dia. É entre as pessoas que são importantes ali, as pessoas da sua família, você e Deus. Você não tem que sair pedindo opinião para fulano, ciclano, beltrano. Você pode pedir conselhos às pessoas mais experientes ou pessoas que já passaram por aquela situação, que podem te trazer alguma luz, algum ponto de análise, de raciocínio, mas não que você tenha que seguir o que eles te disserem para fazer. A decisão é sua, assim como a responsabilidade por ela é sua. E aí o ônus ou o bônus também são seus, certo? Principalmente no meio protestante, tem muito de as pessoas não fazerem nada sem antes ter o aval do pastor. Não, eu vou falar com o meu pastor, porque eu vou ver com o meu pastor, do meu pastor. E aí tem uma pessoa no meu convívio, né, que certa vez ela tava para comprar uma loja, aí ela foi e falou com o pastor, aí o pastor falou para ela comprar a loja. Aí ela decidiu que ela ia comprar a loja. Aí depois a loja começou a dar errado, não sei o que, aí ela culpou o pastor porque ela comprou a loja e a loja não tava dando certo. E a culpa foi do pastor que me mandou comprar a loja. Mas agora eu quero vender a loja, agora eu vou perguntar pro pastor se eu vendo a loja. Falei, viu? A culpa, a responsabilidade da loja dar certo ou não é do pastor, é sua, é a sua administração. E não é ele quem tem que dizer para você se você compra ou se você vende. Você, no máximo, pode conversar com ele para vocês orarem juntos, para vocês buscarem a Deus juntos, ou se ele tiver experiência no ramo, para ele te falar efetivamente da experiência dele, mas não é ele quem bate o martelo. Se você compra, se você vende, o que você faz da vida? E outra, ainda que na sua cabeça você ache que tenha sido ele
que ele teria realmente que te dar o aval para comprar a loja, se você acha que ele errou na decisão de te mandar comprar a loja, agora você vai consultar ele de novo para a decisão de vender ou não? Mas sabe o que que é isso? É infantilidade. Quando você coloca suas decisões na mão do outro, seja do pastor, dos pais, do marido, de quem quer que seja, porque marido e mulher têm que tomar as decisões juntos. Os dois pensam, os dois analisam prós e contras. Tem um que tem uma voz ativa ali, maior, que biblicamente, de modo geral, é o marido, né, em relação à administração ali, daquelas finanças e tudo mais, ok, mas os dois pensam, analisam juntos aquela situação. Se acertarem, acertaram juntos. Se errarem, erraram juntos. E todo mundo assume responsabilidade. Mas quando eu coloco as minhas decisões na mão do outro, eu me coloco numa posição infantil, e aí se der certo, o mérito é nosso. Se der errado, a culpa é dele. Ele que me mandou fazer, né? Então sai desse lugar, porque você não é mais criança. Você é uma pessoa adulta, capaz de analisar todos os prós e contras daquilo que você quer fazer e tomar sua decisão e assumir as responsabilidades pelas consequências delas, certo? Assim como Paulo fez aqui, Paulo e Tito fizeram. E aí a gente segue. Quanto aos que eram considerados importantes na igreja, a reputação deles não me incomodou. Eu não me impressiono com aparências, quanto mais Deus. Ou seja, aqueles legalistas que falavam que eram muito importantes na igreja e que estavam ali tentando reduzir a mensagem de Cristo, Paulo nem se importou com eles. Porque Paulo fala, eu não me importo com aparências, quanto mais Deus. Deus não está olhando para sua aparência, Deus está olhando para o teu coração. Você já deve ter ouvido isso, porque isso é uma fala muito constante no nosso meio. E é verdade. Ele está olhando para o teu coração. Então, o que quer que você faça, o que quer que aconteça, tem que estar aqui, ó, vindo de dentro, vindo ali do lugar mais íntimo e mais precioso seu, para você decidir. E é o que você é, não o que você aparenta ser, porque o aparentar ser não tem valor. Bom dia, Fernanda. E aí a gente segue, olha. Reconhecendo que Deus tinha me chamado, Tiago, Pedro e João, colunas da igreja, receberam a mim e a Barnabé e nos designaram para o ministério aos demais povos. Ou seja, Paulo não se importou com a opinião daqueles líderes com quem ele não tinha afinidade, com quem ele não concordava, que não tinham os mesmos valores que ele, mas as pessoas que tinham os mesmos valores que ele, que buscavam a Cristo, buscavam a mensagem assim como ele, com esses ele se importou e ele quis saber, né, a opinião dessas pessoas e conversou com essas pessoas. Não que ele fosse influenciável e que a opinião dessas pessoas iria determinar a decisão dele, mas ele quis conversar a respeito com essas pessoas. E aí ele diz, colunas da igreja, ou seja, as pessoas realmente importantes da igreja de Cristo. Então eles deram o aval a Paulo. Então você precisa selecionar. Não é que você vai sair por aí na vida, não tô nem aí com ninguém, não escuto ninguém, é o que eu quero, é o que eu penso, porque a gente também se engana. Você, o seu coração é enganoso, assim como o meu. E nós nos enganamos. Às vezes a gente está vulnerável e a gente toma decisões equivocadas. Às vezes a gente age por impulso. Então é bom ter do teu lado pessoas em quem confiar. Pessoas com quem você sim deve se importar. E ele segue. Pedro veio a Antioquia e acabei tendo que confrontá-lo, pois ele errou feio. Olha só. Pedro estava entre os três que eram a coluna da igreja, com quem Paulo se importava. Mas Pedro também cometeu um erro. Eu e você não estamos livres de cometer erro. E Paulo fala assim, ó, ele errou feio. Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Lembra que a discussão aqui é pregar o evangelho de Cristo aos gentios, aqueles que não eram judeus, certo? E Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores, ou seja, todos cristãos judeus conservadores, porque eles tinham recebido a mensagem de Cristo, mas ainda não tinham se liberto da legalidade, ele começou a evitar todo contato com os seus amigos não judeus. Hipocrisia, Paulo fala.
Se você que é judeu não segue as regras judaicas quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos? Só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? Paulo ficou muito bravo. Por quê? Pedro saiu do ser para o aparentar ser. Pedro era judeu, cristão, mas estava sentado, comendo e interagindo, confraternizando com os cristãos não judeus, os gentios. E aí, Paulo fala para ele, quando chegam os líderes cristãos de Jerusalém, que eram mais legalistas, que ainda não estavam libertos de todas aquelas doutrinas de tem que ser judeu, tem que circuncidar, tem que isso, tem que aquilo, Pedro deu aquela disfarçada, saiu de canto, isso aqui, não sei quem que é esse povo aqui não, um pessoal aí que o Paulo tá falando da mensagem de Cristo. Não, mas eles não são judeus. Não, vamos ficar aqui e tal. Eu imagino a cena assim, Pedro tentando dar aquela disfarçada. E as pessoas com as quais ele estava se relacionando e interagindo ali, se sentindo como? Rejeitadas, excluídas, diminuídas. E não foi essa a mensagem de Jesus. E Paulo, que pensando na hierarquia de Cristo, Paulo estava abaixo de Pedro, né? Afinal de contas, Pedro foi a coluna da igreja. Pedro andou com Jesus. Então, Paulo poderia falar, nossa, mas o cara sabe mais que eu, né? Andou próprio mestre, né? Tal, não, deixa eu ficar quieto aqui. Não, senhor. Paulo entendeu bem a mensagem e foi lá e confrontou Pedro. Falou, que hipocrisia é essa, Pedro? Coisa mais chata isso que você tá fazendo. E, gente, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser fiel aos nossos valores e princípios. Então, temos que ser fiéis, porém, temos que entender que somos passíveis de erros. Nós erramos, os líderes também erram, os amigos, os pais, os irmãos, os maridos, as esposas, todos estamos sujeitos a erros. Priscila, Rebeca, bom dia. Todos estamos sujeitos a erros. Então, a gente tem que baixar o dedinho que a gente fica apontando para o outro, porque quando tem um dedo apontado para o outro, tem, 3 apontado para você. Então, baixar o dedinho aí e ser um pouco mais acolhedora com o erro do outro, porque acolher não significa endossar, não significa ir lá e assinar embaixo no erro do outro. Paulo não assinou embaixo no erro de Pedro, só que Paulo não ficou malhando Pedro, falando mal do Pedro por trás e perdeu a amizade com Pedro e fez birra com Pedro. Não, Paulo chegou pro Pedro e falou, Pedro, você tá errado, você tá sendo hipócrita, porque essa não foi a mensagem que Jesus ensinou para você pessoalmente, inclusive, não foi essa a mensagem. Então, vamos organizar um negócio aqui. E vida que segue, certo? E aí, segue então. Não somos justificados diante de Deus por guardar regras, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Paulo termina o discurso dele com Pedro falando isso, né? E é isso que a gente tem que ter em mente. É pela fé em Jesus, é pela mensagem de Jesus, porque ele não morreu em vão. Ele morreu por mim e por você para nos trazer liberdade, vida e vida abundante, certo? Então, a mensagem não foi em vão. Então, quando você tá aí, escrava, aqui a gente tá falando de escolhas. Quando você está escrava, Sônia, bom dia, escrava de regras, de pessoas que ficam na internet trazendo vida fake para você e vomitando regras para você seguir, regras as quais elas mesmas não seguem. Quando você está escrava de aparências, escrava do ter, escrava do agradar, do aparentar ser para ser aceita, para agradar aos outros, tudo isso te afasta da mensagem original da cruz, que é a mensagem de liberdade. E ao se afastar da mensagem original, você se afasta do seu self, do seu eu mais íntimo, que na psicanálise a gente chama de self, aquele eu mais íntimo, mais precioso, mais delicado, o seu eu interior. Você se afasta. Porque você é criada à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Criador. E quando você se afasta da imagem da mensagem dele, você se afasta dele.
Então vamos sair do aparentar ser, vamos sair disso aqui que Pedro fez e vamos começar a parar também de nos julgarmos e de julgar os outros, apontando erro e, nossa, credo, que falsidade, que isso, que aquilo, ou chicotinho na mão dando em você mesma, né? Porque, gente, Pedro, que é Pedro, errou várias vezes, né, inclusive. Não vamos entrar nesse mérito aqui porque o assunto é longo, mas ele errou várias vezes e mesmo depois ele seguiu errando e aí ele teve alguém ali de pulso para colocar ele no lugar. Então, busque você a direção de Deus para que Ele te mostre onde você está errando, onde você está acertando, isso espiritualmente. Busque dentro de você, dentro do seu armazenamento de memórias aí, que você tem um armazenamento de memórias emocionais positivas e negativas. E nesse armazenamento tem muita informação de quando você erra e quando você acerta. E quando você sente que está errando, para você avaliar se você está sentindo que está errando a partir do seu julgamento ou a partir do julgamento que as pessoas colocam em cima de você. Tudo isso está dentro de você. Basta acessar. Basta encontrar o meio certo para acessar. Certo? E aí a gente segue aqui, ó. Já perceberam que ainda não somos perfeitos? Paulo falando. Paulo tá bravo pra caramba. Já perceberam que ainda não somos perfeitos? Grande novidade. Mas, vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita, teriam vocês a ousadia de acusar Cristo de ser conivente com o pecado? Ou seja, Paulo fala assim para eles: vocês já perceberam que a gente não é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas se vocês estão me vendo, eu, que era perseguidor de cristãos, que matava cristãos a sangue frio, que pedia autorização para matar, inclusive mulheres. Quem passasse na minha frente com a mensagem da cruz, eu aniquilava. Eu, que era esse cara sanguinário, perseguidor, Deus veio, me perdoou, mas antes eu precisei me consertar, eu precisei me organizar, eu precisei entender que o que eu fazia estava errado e ele me perdoou e aí então me levou para a mensagem da redenção. Então ele fala exatamente isso. Perceberam que não somos perfeitos? Ah, grande novidade. Por quê? Ele estava falando de Pedro, né? Que Pedro errou tal. Então, nessa fala seguinte, eu entendo que ele estava até usando o mesmo sermão ali que ele estava dando pro Pedro para explicar para os caras, ele errou, mas você também erra porque ninguém aqui é perfeito. Então perceberam que não somos perfeitos? Ah, grande novidade, né? Mas, gente como eu criei em Cristo, fui justificado e fui perdoado, você também pode. Então, quando você erra, você não precisa ter um chicote na sua mão batendo nas suas costas o tempo todo. Você não é perfeita. Ó, minha companhia chegou de novo. Por que, filho? Porque nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Todo mundo erra, não é verdade? E aí é só a gente consertar o erro e seguir olhando para a cruz. É ou não é? A gente não tem chicote. Ah, é verdade, a gente não tem chicote, ele tá falando. É que aqui é um papo de adulto, filho. É uma linguagem que criança não entende, tá bom? Depois a mamãe explica para você. Agora vai lá com a vovó, por favor. Oh, meu Deus, minha gente. Então tá. Então é isso. E aí, por fim, ele termina dizendo: eu desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Você é fora da lei? Não, amor. Homem da lei, ele falou. Por favor, dá licença, a mamãe precisa terminar aqui, tá bom? Dá licença, tá? Você é fora da lei? Oh, meu Deus. Não, filho, não é um chicote mágico, filho. Mamãe precisa terminar aqui, dá licença. Não, licença que eu já te explico. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. A Rebeca, coisa linda, Dani. A Rebeca, trabalhar com a criança de férias e o seu escritório sendo em casa, ó, que desafio, mas vamos lá. Então ele fala que o ego dele não ocupa mais o primeiro lugar. Que pouco importa para ele parecer justo ou ter bom conceito entre as pessoas, porque ele não tá mais tentando impressionar a ninguém. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. O que é vão?
à toa, filho. Morreu à toa. E Cristo não morreu à toa, não é verdade? Deixa a mamãe terminar de falar com elas. Escuta que você vai entender. Tô terminando. Escuta aqui que você vai entender. Então ele fala assim, ó. É uma live ou é um atendimento? Isso é uma live. Mãe, isso é uma live ou é um atendimento? Mãe, a hora de terminar a live, hoje você tem Sim, atendimento? eu tenho atendimento. Dá licença Depois pra de mamãe. quê? Dá licença pra mamãe, Depois filho. da live? Isso, dá licença, por Aí, favor. a hora que você terminar a live, você vai... Você me dá licença, amor, por favor? Abrir a porta e ir pra fora? Vou, dá licença então. Então ele fala assim, olha, que ele não se importa mais em agradar aos outros, ele não se importa mais em parecer, ele se importa com o ser, e que ele não se importa porque a mensagem de Cristo é a mensagem verdadeira. Então, se eu tiver a necessidade de ficar agradando aos outros, de ficar tendo que me montar e parecer ser algo para agradar aos outros, então a mensagem da cruz é em vão. É isso que ele fala aqui no final de Gálatas. E é isso que eu quero deixar para você. A mensagem da cruz é uma mensagem de liberdade, é uma mensagem de direcionamento para sua vida. Então, quando você olha para a cruz e vê o sacrifício de Jesus, você entende assim: ai, eu tenho a liberdade de ser eu. E quando sendo eu estiver errando, o Espírito Santo de Deus vai vir e vai falar ao meu coração se eu estiver em intimidade com Ele. Vai vir e vai falar ao meu coração e vai me mostrar que eu não posso mais deixar de ser eu. E vai me mostrar o caminho para eu ser eu acertando. Mas eu continuo sendo eu. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você. Com a participação especial do Dani, acabou comendo um pouco do nosso tempo, não vou conseguir concluir exatamente como eu gostaria, mas amanhã a gente continua nesse assunto, que a gente vai continuar no livro de Gálatas, tá bom? Porque eu preciso finalizar, como diz o Dani, terminou a live, vai começar os atendimentos, mamãe? Sim, vai começar os atendimentos. Tô até suando aqui, tentando administrar a criança, vocês, a live, o horário. Oh, minha gente, ser mãe profissional, filha, não é fácil não, né? Mas vamos lá. Essa é a vida real em movimento. Então, vamos orar para que Deus nos ajude a seguirmos nesse propósito de sermos nós mesmas, porém olhando para a cruz, porque dela vem toda a direção que a gente precisa para a nossa vida, através dela a gente alimenta o nosso eu mais verdadeiro, a gente tem paz, tranquilidade para acalmar a nossa mente, acessar conteúdos que já estão lá registrados no nosso aparelho psíquico e a gente consegue olhar para o todo que nos constitui. Combinado? Querido Deus, muito obrigada por sua mensagem, pelo seu amor, pela paz que o Senhor nos traz, nos dando a liberdade de sermos nós mesmas. É assim que nós queremos seguir. É assim que nós queremos continuar, olhando para a cruz, olhando para o Senhor em primeiro lugar e depois para nós, a partir do seu olhar, a partir da sua luz. Em seu nome nós oramos e agradecemos. Amém, minha gente? Combinado assim? Fiquem com Deus, que essa palavra encontre solo fértil no teu coração, produza frutos na sua vida, que você transborde esses frutos e alcance outras pessoas. Pega essa live, encaminha para quem você entende que precisa e coloque em prática o ser, saindo do aparentar ser. Combinado? Beijo para você, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.